Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé só um minutinho para fazer uma oração, depois a gente senta, certo? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, agradecidos pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estudar a Sua palavra e conhecer a graça e o conhecimento. Confiamos, Senhor, nas mãos a Deus, esse tempo que passaremos aqui juntos, refletindo sobre esse assunto tão importante. O Senhor abra a nossa compreensão, ilumine nosso entendimento e nos ajude a vivermos a Tua palavra conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Vamos poder sentar? Queridos, o formato dessa aula vai ser um pouquinho diferente tem sido até então. Eu vou fazer a exposição da aula. No final, quando eu terminar de fazer a exposição, eu vou passar outro microfone que tem aqui dos irmãos para quem quiser fazer pergunta relacionada ao assunto. Okay? Só que a pergunta não pode visar colocar o professor na parede ou verificar o professor, mas visa o esclarecimento, tá bom? Então a gente vai caminhar dessa maneira hoje, a partir de hoje, porque eu creio que assim fica mais didático. Os irmãos podem tirar dúvidas, talvez tenham na mente, isso é muito benéfico. Então, o título da nossa aula de hoje é o Evangelho da Prosperidade, conforme a tela indica, ou a Teologia da Prosperidade. Irmãos, a Igreja Evangélica brasileira enfrenta muitos problemas, não só doutrinários, mas problemas como o analfabetismo. É uma barreira que a Igreja Evangélica brasileira precisa enfrentar, precisa superar. Enfrenta também o misticismo, enfrenta o problema da pobreza e vários outros fatores. E se isso não bastasse, a igreja também enfrenta problemas doutrinários. Muitas ideologias, muitas ideias contrárias à palavra começaram a surgir no cenário brasileiro. Muita coisa ruim que a igreja deve, que a igreja come, espiritualmente falando hoje, veio de fora. Veio dos Estados Unidos e também de outros países, mas especialmente dos Estados Unidos da América, que infelizmente tornou-se o berço, o celeiro de muitas heresias e muitas ideias equivocadas. E nós, como gostamos de deixar tudo, pense em tudo que é estrangeiro, tudo que é de fora, é melhor. E acabamos trazendo para o Brasil muitas ideias equivocadas, muitas doutrinas de demônios, achando que isso é palavra de Deus. E uma delas, essas doutrinas diabólicas, é justamente o Evangelho da Prosperidade, que é até um nome bonito, porque fala de prosperidade. Só que o Evangelho da Prosperidade é uma nova ideologia que deve ser combatida por nós. Pode passar para o próximo slide? O estudioso Alan Hirsch, ele resumiu a teologia da prosperidade com essas palavras aí. Ele disse: a semelhança do Evangelho, o Evangelho da Prosperidade, proclama boas novas. Mas as boas novas não são de que temos o perdão de pecados e paz com Deus por meio de Cristo. São de que podemos ter a solução de nossos problemas e viver com saúde e prosperidade. Essa é a boa nova, segundo a teologia ou o Evangelho da Prosperidade. Não fala de perdão de pecados, não fala de reconciliação com Deus através de Jesus, fala de saúde apenas, fala de riqueza apenas, fala de cura apenas. Não que Deus não conceda essas bênçãos, mas o foco deles é apenas isso e nada mais. Tanto é que nós vamos ver aqui no decorrer da aula, pelo menos 3 ensinos principais da teologia da prosperidade. Então a gente vai ver cada um deles, não todos, porque esgotar esse assunto exigiria de nós um tempo muito amplo. Então a gente vai pegar os principais ensinos da teologia da prosperidade, 3 deles pelo menos, vamos expor o que eles ensinam e em seguida refutar esses ensinos à luz da palavra de Deus, para que a gente tenha, irmãos, boas armas, boas ferramentas para combater esse ensino, porque tem gente que acredita nessas coisas que serão ditas aqui e estão bem pertinho de nós. Existem igrejas aqui em Araçatuba que são adeptas à teologia da prosperidade. São igrejas que estão abarrotadas de gente, muita gente frequentando, entregando tudo que tem, perdendo a sua alma, infelizmente, bem perto de nós.
Por isso é importante a gente entender o que eles ensinam e usar a palavra, que é a espada do Espírito, para refutar esses ensinos. Então, o primeiro ensino da teologia da prosperidade vai ser projetado, diz: qualquer sofrimento do cristão significa falta de fé. Esse é um ensino central deles. Quem é que sofre? Passa por aflições na vida. Aflições no trabalho, na família, na igreja local. Então você não tem fé, segundo a teologia da prosperidade. Porque o cristão não pode sofrer. Sofrimento, segundo eles, é sinônimo de falta de fé. Depressão, então, de um modo geral, dizem eles que é demônio, é puro demônio. Demônio purinho, como dizem. Sofrimento de ordem financeira, crise de ordem financeira é pecado, é falta de fé. Você precisa reivindicar os seus direitos perante a cruz, direitos esses que Jesus conquistou para você, e através da fé você reivindica e determina o fim de todo o sofrimento. Esse é o primeiro ensino da teologia da prosperidade. Eu fico imaginando, irmãos, como que eles olhariam para Jó, que enfrentou tanta dificuldade, perdeu tanta coisa na vida, mas é um homem acerca do qual o próprio Deus dá testemunho da integridade dele. Que falta de fé que Jó tinha. O próprio Deus diz: está vendo meu servo Jó, homem justo? Em nenhum lugar da Bíblia Deus elogia uma pessoa, como acontece no livro de Jó. Jó foi um dos homens que mais sofreu na palavra de Deus. Segundo a teologia da prosperidade, ele foi um incrédulo, um homem que não tinha fé, um homem que estava em crise e sem o auxílio de Deus na sua vida. Mas, biblicamente, será que está correto isso? Será que todo sofrimento é falta de fé mesmo, irmãos? Será que o sofrimento não vem sobre a nossa vida por alguma outra razão? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Pode passar no próximo slide. O primeiro ensino, então, da Bíblia é que Deus envia aflições tendo em vista a disciplina do seu povo. Sofrimento não é falta de fé. Sofrimento pode indicar a mão disciplinadora do Senhor sobre a nossa vida, nos corrigindo, nos moldando e tirando coisas que devem ir embora. E vamos ler o texto que fala sobre isso, que é o Hebreus 12, o primeiro texto que está colocado ali. Hebreus 12, versículos 4 a 6. Olha só. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Então, o sofrimento pode indicar a mão disciplinadora do Senhor sobre a nossa vida, irmãos, corrigindo as rotas do nosso coração. Então, a partir daí, a gente vê que esse ensino do Evangelho da Prosperidade é uma farsa, é algo totalmente antibíblico. Mas a Bíblia não diz apenas isso. A Bíblia também diz que Deus envia aflições para nós, tendo em vista o nosso crescimento, tendo em vista o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui eu tenho pelo menos 3 versos para a gente refletir a respeito disso. Para não estender muito o nosso tempo aqui, vamos dividir esses versos aqui. Eu tenho outro microfone, então não vai ter nenhum problema. Então eu vou pedir para o meu irmão aqui, o Júnior, abrir no Salmo 119, verso 67, que é o primeiro que está colocado ali. Para ficar mais fácil, vamos colocar um do lado do outro, aí não demora muito para passar o microfone. Aí o Eliel pode ler o Salmo 119, verso 71, e a Mirella, 2 Coríntios 12, versículo 7. Olha só como que Deus envia aflições em nossa vida.
Se encontrou, pode ler no microfone. Pois confio em teus mandamentos, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Olha só, ele foi castigado pelo Senhor, mas depois que o salmista foi castigado, ele começou a fazer o quê? A andar na palavra. Talvez ele não passaria a obedecer aos mandamentos de Deus se ele não tivesse sido castigado. Então, o castigo de Deus, irmãos, sofrimento, também indica que Deus quer o nosso crescimento espiritual. E alguns crescimentos a gente só vai experimentar na fornalha da dificuldade, na fornalha da aflição. Quando Deus percebe que nós estamos acomodados demais, Ele começa a enviar dificuldades e aflições para a gente despertar e começar a desenvolver melhor a nossa caminhada. O próximo, Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha só, foi bom o Senhor ter me afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos. E se o salmista não tivesse sido afligido, irmãos, talvez ele não teria aprendido a valorizar a palavra de Deus. Então Deus envia sofrimento visando o nosso crescimento. E 2 Coríntios 12, 7. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Olha, por que Deus enviou o espinho na carne de Paulo? Para que ele não ficasse orgulhoso e arrogante, e assim crescesse na humildade. Então Deus envia dificuldades visando o crescimento do seu povo também, irmãos. O evangelho da prosperidade é uma farsa também por causa disso. E uma terceira informação a respeito disso, a respeito da Bíblia, é que Deus envia aflições tendo em vista a glória do seu nome. Eu fico pensando no que os evangelistas da prosperidade diriam para aquele cego de João capítulo 9, versos 1 a 3, que nasceu cego. Como explicar a falta de fé daquele cego se ele nasceu deficiente? Ele não adquiriu a cegueira depois de um tempo de caminhada, depois de um tempo de vivência. Ele nasceu ceguinho. O que será que eles diriam para ele? E o texto diz, foram os pais dele que cometeram alguma coisa para que ele nascesse desse jeito? E Jesus responde o quê, irmãos? Ele nasceu assim para que se manifestasse o poder de Deus na vida dele. Então, algumas aflições Deus envia tendo em vista a glória do seu próprio nome. A glória do seu próprio nome. Então, a teologia da prosperidade é muito falha biblicamente. Nem todo sofrimento indica falta de fé. Indica tudo isso que nós falamos aqui. Esse é o primeiro ensino que nós temos que tomar muito cuidado. Quando você sofrer, não permita que esses pensamentos equivocados roubem a sua alegria. Deus é contra mim, Deus me odeia porque eu estou sofrendo. Eu não tenho tido fé suficiente para não ser punido por Deus. Então Deus tem me afligido por causa da minha incredulidade. Segundo ensino da teologia da prosperidade, além desse, eles também dizem, somos filhos do rei, não podemos ser pobres. É o segundo ensino da teologia da prosperidade. Eles dizem, queridos, que a prosperidade financeira é um direito que você tem. Se é um direito que você tem, logo você pode reivindicar esse direito junto aos pés da cruz. É o que eles afirmam. Use a sua fé e reivindique o seu direito de ser próspero financeiramente. Se você está com um aperto financeiro na sua casa, saiba que você não tem reivindicado os seus direitos, porque a vontade de Deus é que só haja crentes prósperos dentro da igreja. A vontade de Deus é acabar com toda a pobreza no arraial evangélico. É o que a teologia da prosperidade ensina. Você vai se identificar com esse jargão que eles utilizam bastante. Deus quer que os seus filhos comam a melhor comida. Deus quer que os seus filhos vistam as melhores roupas. Deus quer que os seus filhos dirijam os melhores carros, que morem nas melhores casas e que conquistem o melhor de todas as coisas. Não é uma mensagem bastante motivacional para a gente reivindicar o nosso direito para ser rico? É o jargão que eles utilizam, irmãos. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz a respeito desse ensino? Primeiro, a Bíblia diz que o dinheiro pode ser uma armadilha para o seu coração.
Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 6 para ver esse texto. Um texto que nós usamos muito aqui para recolher dízimos e ofertas. Primeira Timóteo 6, versículos 9 a 10. Paulo escreve, aconselhando o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: mas os que querem ficar ricos, o que acontece com eles? Caem em tentação. Não é que eles podem cair, eles caem na tentação quando eles querem ficar ricos. Logo, querer ficar rico é pecado, irmãos. Querer ficar rico é errado, biblicamente falando, porque os que querem ficar ricos caem em tentação. Continua. Em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, isto é, desse amor ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Eu não estou dizendo que crente que é próspero financeiramente está em pecado, não é isso. Mas se a tua vida é resumida em ficar rico, em querer ficar rico, você está errado. Nós sofreremos, irmãos, muitas dificuldades na vida por causa desse anseio de querer riqueza, de colocar a riqueza como sendo o principal alvo da fé cristã, quando na verdade não é. Deus pode enriquecer um filho dele, uma filha dele? Claro que Ele pode. Não só pode, como Ele faz isso. Só que pode perceber, pessoas que são humildes, que têm o seu coração no lugar certo e são ricas, elas não amam o dinheiro. Elas não vivem pelo dinheiro. A riqueza que elas possuem é uma consequência daquilo que elas construíram na vida. Não é uma busca desenfreada e pecaminosa por dinheiro. Porque quem emprega toda a sua energia, toda a sua força para querer ficar rico, cai em tentação e armadilha. É o que o texto diz claramente aqui. Então a Bíblia é totalmente contra esse ensino, de que a vontade de Deus não é que não haja cristãos pobres na igreja. É totalmente contra. Agora, lembrando dos discípulos de Jesus, quem foi aquele que acabou sendo persuadido pelo engano do dinheiro e traindo o Salvador? O próprio Judas, conforme o relato. Pelo afã pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, ele acabou traindo o Salvador por algumas moedas. Porque ele amava o dinheiro. Era alguém avarento que tinha o dinheiro como ídolo e Deus no seu coração. Então tomemos cuidado. Mas a Bíblia não diz apenas isso, que o dinheiro pode ser uma armadilha. Em segundo lugar, a Bíblia diz também que a modéstia é o padrão de Deus a ser buscado. Não é a ostentação, é a modéstia. Vamos ler o texto de 1 Timóteo 6, versículo 8, que fala isso para nós. É capaz desses teólogos, entre aspas, da prosperidade, dizerem que esses versículos não são nem inspirados por Deus. Tamanha avareza no coração. 1 Timóteo 6, versículo 8. O mesmo Paulo vai dizer, por isso, vamos ler o 7 também. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos o quê? Alimento e roupa. O que é isso? Modéstia. Segundo o dicionário, modéstia é aquela pessoa que não se importa com luxo nem ostentação. Isso que é modéstia, segundo a definição do dicionário. E o padrão de Deus, irmãos, é uma vida modéstia para nós. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Nada de ostentação. Nada de luxos exagerados. Ainda ontem nós assistimos a uma reportagem, não me lembro qual canal que era, de um homem, irmãos, que gastou R$1 milhão numa capinha de celular. Colocou um monte de pedra preciosa na capinha de celular, uma coruja horrorosa que tinha na capinha ainda por cima, feita de pedras preciosas, pagou R$1 milhão na capinha de celular. Isso é loucura total, é ostentação demais.
Então a Bíblia tem para nós um padrão de modéstia e não um padrão de luxo. E além do mais, o que Jesus prometeu suprir em nosso favor? Jesus prometeu que se a gente ajuntasse dinheiro, um dia nós chegaríamos a R$1 milhão. Ele prometeu o quê? Que ele supriria aquilo que é uma necessidade. Mateus 6, 31 e 33 fala a respeito disso. A gente costuma tirar só o versículo 33, mas todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas não é isso que o texto diz. O texto não diz que todas as coisas lhe serão acrescentadas. O texto diz que todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E a palavra estas remete ao contexto anterior, que fala de comida e de roupa e de bebida. É isso que Jesus se comprometeu a suprir na nossa vida. Aquilo que é básico, modéstia, nada de ostentação. É isso que a Bíblia diz. E não só isso, em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus se importa com os pobres. Os teólogos da prosperidade olham para a vida do pobre e enxergam um juízo divino, enxergam uma falta de fé, enxergam um desfavor da parte de Deus. Mas, biblicamente, Deus se interessa pelos pobres. Abra sua Bíblia comigo agora em Provérbios 14, 31, para ver esse texto. Provérbios 14, 31. Olha o que o texto diz. Quem oprime o pobre, insulta o seu Criador. Depois, mas dá-lhe honra quem se empobrece do necessitado. A gente aprende com esse verso, irmãos, que aquilo que é feito em relação ao pobre, atinge, entre aspas, diretamente o Criador do pobre. Se você trata mal uma pessoa por ser pobre, você está desprezando o Senhor. Mas quando você trata uma pessoa bem e se importa com a necessidade do pobre, você está honrando o Criador desse pobre. É o que o texto diz aqui para nós. E é muito importante entender isso, irmãos, porque existe gente que puxa saco de outros porque são ricos. Isso acontece dentro e fora da igreja. A pessoa tem um poder financeiro maior, é bem tratado, melhor do que o outro que é pobre. E isso é totalmente errado. Outra coisa, algumas pessoas que também não têm dinheiro, começam a pensar que elas são inferiores àquelas que têm dinheiro. É uma coisa errada também, pensar desse jeito. E se comporta como se ela fosse inferior àquele que tem dinheiro. Poxa, Deus criou o rico, Deus criou o pobre, Deus criou os dois. Tratar o rico melhor do que o pobre é pecado. Mas olhar para si como sendo inferior ao rico por ser pobre, também é errado. Nós não podemos ter esse olhar distorcido, irmãos. Porque a pessoa que tem esse olhar distorcido, ela acha que a pobreza é um defeito de caráter e acha que a riqueza é uma qualidade de caráter, quando não é. Não tem nada a ver. Então, Deus criou os dois e nós temos que tratar os dois de igual modo. Aliás, sempre que a Bíblia traz uma advertência, geralmente essa advertência é dirigida contra ricos. Porque o rico, por ter mais conforto, acaba fazendo do dinheiro o seu Deus. Acaba sendo mais acomodado por ter muitas facilidades na sua vida. Então, 1 Timóteo adverte o rico, outras passagens de Provérbios também adverte contra o rico. Os evangelhos têm várias passagens ali que falam a respeito do perigo da riqueza e assim por diante. Muito bem, agora, o que mais que a teologia da prosperidade ensina, além dessas duas coisas que nós falamos? Terceiro, e vai ser o último por conta do nosso tempo, eles dizem que Deus cura sempre e a todos. A enfermidade é sinal de incredulidade. Quem aqui utiliza algum medicamento? Bastante gente, ó, tá tudo em pecado. Tudo incrédulo. Segundo a teologia da prosperidade. Agora, biblicamente, será que isso é verdade, irmãos? Os teólogos da prosperidade gostam muito de usar o texto de Isaías 53, versículo 5, parte B, para embasar biblicamente esse ensino aí. Eles dizem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus prometeu curar a todos. Jesus morreu na cruz para que você
alcançasse a cura de todas as suas enfermidades. Mas isso está errado. O texto não fala de enfermidade física, irmãos. O texto fala a respeito da miséria, da angústia e do sofrimento que o pecado produz no homem. Não fala de enfermidades físicas de jeito nenhum. Deus cura? Claro que Ele cura. Ele cura diretamente, através de um milagre, de algo extraordinário, ou Ele cura indiretamente por meio de medicamentos e por meio da medicina. Mas Deus continua curando da mesma forma. Deus continua sendo poderoso. Mas o fato é que Ele não prometeu fazer isso com todos os cristãos, com todos os seus filhos. Mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia mostra para nós que algumas pessoas enfrentaram enfermidade? Temos uma lista enorme. Vamos ler essas pessoas. Não vamos abrir nesse, mas o próprio Paulo, alguns acreditam que aquele espinho na carne que ele enfrentou era uma enfermidade física. Existem outras opiniões. E ele não foi curado. O texto diz que ele rogou ao Senhor 3 vezes. E Deus falou o quê? A minha graça te basta. Ou seja, tem graça para enfrentar sofrimento. Não vou poupar você do sofrimento. Antes vou te dar a minha graça para você enfrentar esse sofrimento de cabeça erguida. Então, se o espinho na carne for de fato uma enfermidade física, Paulo não foi poupado dela, mas recebeu graça para lidar com essa enfermidade. Segundo, Timóteo. Não precisa ler 1 Timóteo 5:23. Paulo recomenda que Timóteo tome vinho por causa das suas frequentes enfermidades, indicando talvez que Timóteo enfrentasse uma enfermidade estomacal. Lembrando que naquela época também, irmãos, o vinho era mais saudável do que a própria água. A água era extremamente contaminada nos tempos bíblicos. Por isso também que Paulo recomendou o vinho, que tinha uso medicinal. Mas o Timóteo tinha problema no estômago. Por isso tinha que tomar vinho para não ser engolido por uma úlcera, talvez. Terceiro, Trófimo. Esse aqui eu gostaria de ler com os irmãos. 2 Timóteo 4:20. Segunda Timóteo, capítulo 4. Versículo 20. Aqui Paulo está fazendo algumas saudações no final da sua carta, e no versículo 20 ele vai falar: Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo não pôde acompanhar Paulo, porque ele estava doente. Ora, por que Deus não curou o Trófimo? Era para fazer a obra missionária. Mas ele teve que ficar repousando porque estava enfermo. Então Deus não prometeu curar todas as enfermidades do seu povo. Isso não significa, irmãos, que a gente não deve orar, já que Ele não sabe se Ele vai curar. Muito pelo contrário. Já que não sabemos se Ele vai nos curar, aí que nós temos que pedir. Aí que nós temos que orar. Porque se Ele quiser, segundo a sua vontade, Ele vai nos curar. Terceiro, quarto, Epafrodito. Vamos abrir nesse também, Filipenses 2. Epafrodito. Esse aqui quase morreu de tão doente que ficou, coitado. Filipenses 2, versículos 25 a 27. O segundo ponto ali, eu não fiz alteração no slide, então esse segundo subponto pertence à parte anterior que nós falamos, então não vai aparecer ali, tá, queridos? Filipenses 2, 25 a 27, o texto diz: Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós, e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido, pois ele de fato esteve doente, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Então o Trófimo quase morreu, irmãos. O texto não diz que ele foi curado, mas diz que Deus impediu que Trófimo morresse.
Porque se Trófimo morresse, Paulo teria que suportar mais uma angústia na sua carreira ministerial. Mas o fato de Deus ter poupado a vida desse homem foi um alívio para o coração de Paulo. Então Deus não cura todos. Infelizmente, nós podemos ficar enfermos perto da morte, ou até morrer por conta da enfermidade. Ora, me vem à mente aqui agora aquela passagem de 1 Coríntios 11, em que alguns cristãos da igreja de Corinto tomaram a ceia indignamente e acabaram morrendo como consequência desse ato pecaminoso. Paulo diz que alguns já dormiam, que é uma palavra, um eufemismo para indicar a morte. Pessoas morreram de enfermidade física porque cometeram pecado. Isso também acontece, tá, irmãos? Importante deixar claro isso. Muito bem, além desses exemplos bíblicos de pessoas que ficaram doentes, houve um homem na história, bem conhecido por todos nós, reformador do século XVI, João Calvino. Esse homem, irmãos, a despeito de tudo que ele fez, de tanta coisa boa que ele produziu, ele era um homem que enfrentava terríveis enfermidades físicas. Não uma dorzinha de cabeça, não uma unha encravada, nada disso. João Calvino enfrentava coisas terríveis. Numa das suas cartas que ele escreveu, ele relata um pouco dessa lista. João Calvino enfrentou artrite dói, hein? João Calvino enfrentou pedras nos rins, com certeza aquelas cólicas que muita gente aqui já experimentou e sabe como que dói. João Calvino experimentou hemorroidas, febre intensa, nefrite, que é a inflamação renal, indigestão, cólicas, úlceras, e também João Calvino urinava sangue por conta das suas enfermidades. No final da sua vida, já bastante debilitado, ele precisava ser carregado na maca até o púlpito para poder pregar a palavra. Não conseguia nem mais andar no final da sua vida. E foi um homem de Deus? Sem dúvida alguma foi um homem de Deus. Martinho Lutero foi um homem tremendamente pobre, não tinha dinheiro, irmãos. Ele morava com a Catarina Vambora, numa casa que parecia mais uma caverna do que uma residência. Homens tremendamente usados, mas que enfrentaram enfermidades, enfrentaram apertos financeiros e tantas coisas que aos olhos dos teólogos da prosperidade indica desfavor ou juízo da parte de Deus. E por último aqui, queridos, segundo, melhor dizendo, penúltimo, a Bíblia revela que Deus está conosco mesmo nas enfermidades. Quando você fica doente, não é que Deus está contra você, Ele está junto de você na enfermidade. Deus está conosco nas situações mais complicadas da vida. Paulo faz uma pergunta em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Deus? Ou melhor, quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a citar. Será a tribulação? Será a angústia? A enfermidade não traz angústia, irmãos, muitas vezes. Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Eu acrescento, será a enfermidade? Nada disso vai nos separar do amor de Deus. Então Deus está conosco mesmo nas enfermidades, e é isso que a Bíblia revela. E por último, a Bíblia também revela que na eternidade, e essa é uma promessa futura, as doenças serão eliminadas para sempre. Aqui na terra não é garantia, irmãos, de que nós seremos curados de tudo. Mas na eternidade, sim, nós seremos livrados de todas as doenças que acometem esse corpo corruptível, essa matéria que está em decomposição, mas que será transformada por Deus por conta da volta de Jesus. E Paulo vai falar algo a respeito disso em 1 Coríntios 15, eu vou ler para vocês. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É o que o texto diz. Nossos corpos serão transformados, se levantarão do túmulo incorruptíveis, sem enfermidade, sem necessidade de tratamento médico, nada disso. E Apocalipse 21, 4, parte A diz, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Então todas as dores que você enfrenta, um dia elas acabarão. Mas isso é uma promessa futura escatológica. Então, biblicamente falando, a teologia da prosperidade é uma farsa. Pode passar o próximo.
O Evangelho de Jesus deixa claro que somos amados por Deus, mesmo quando enfrentamos sofrimento, pobreza e doença. Graças a Deus por essa verdade. As dificuldades que enfrentamos aqui são reais, mas elas são também passageiras. Portanto, guardemos no coração as palavras de Jesus. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e nem na saúde que o seu corpo possui. A nossa vida, irmãos, consiste no fato de que Deus está conosco e nós estamos em Cristo. Amém? E uma última informação para abrir aqui, para quem quiser fazer uma pergunta rapidinho, porque o nosso tempo já está esgotando. Uma dica de leitura. Se você deseja se aprofundar um pouco mais a respeito desses assuntos de teologia da prosperidade, leia esse livro que está projetado ali, Super Crentes. Fantástico livro do Paulo Romero. Aqui ele fala de toda essa onda da teologia da prosperidade que nós falamos aqui e de muito mais que esse ensino, que essa linha ensina. Como, por exemplo, a confissão positiva que nós não abordamos aqui na aula de hoje. Que você pode trazer à existência coisas por meio da declaração verbal. Se você está pobre, você declara verbalmente que você vai ser rico. Então você se torna um rico. Confissão positiva faz parte desse movimento. Então, adquira esse livro, é pequenininho, tem só 111 páginas, editora Mundo Cristão. Joia, então aqui vamos finalizar e vamos abrir para quem quiser perguntar alguma coisa. Agora, quem não tiver nada para perguntar também, a gente encerra, tá? O microfone está com alguém aí? Está aqui, né? Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Algum esclarecimento, alguma coisa relacionada ao que foi falado aqui? Não precisa ficar com vergonha, irmãos. Se eu não souber responder, eu falo que eu não sei responder. Semana que vem eu trago a resposta, sem crise. Dou-lhe uma. Ninguém mesmo? Podemos encerrar? Podemos orar então? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na sua presença. Deus, eu oro para que nós não sejamos enganados, Pai, por esses falsos ensinos que roubam a paz, roubam a alegria e roubam a nossa confiança no Senhor. Que possamos olhar para as Escrituras e encarar a realidade como a sua palavra revela. Ajuda-nos, Deus, a entender que o Senhor está conosco, apesar de todos os infortúnios, apesar das doenças, das crises, apesar da pobreza, Senhor, o Senhor está conosco, moldando o nosso coração e o nosso caráter, para ser mais parecido com o caráter de seu Filho. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então Deus abençoe e logo, logo nós temos o culto, queridos.